Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ciência e Arte e neste vídeo eu irei resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2016, beleza? Bora lá! As figuras abaixo mostram duas situações, nas quais dois blocos de formas cúbica e cilíndrica feitos do material homogêneo isotrópico com distribuição uniforme e que serão lançados sobre as superfícies horizontais e rugosas de mesmo coeficiente de atrito. Essa informação é extremamente útil, beleza? Mesmo coeficiente de atrito. Os blocos cúbico e cilíndrico são lançados com as energias cinéticas K1 e K2, respectivamente, sejam D1 e D2, as distâncias percorridas pelos blocos cúbico e cilíndrico, respectivamente, sobre a superfície rugosa, até parar, de forma que D1 é igual a 3 vezes D2, determine a razão K1 e K2. Gente, o enunciado deu uma informação muito valiosa. Ele falou que os blocos em algum momento do deslocamento irão parar. Então, significa que existe uma força oposta ao sistema, que será a força de atrito. Então, podemos usar essa força de atrito para calcularmos, para chegarmos, na verdade, nessa razão K1 e K2. Então, fazendo isso, vai ficar da seguinte maneira. Só que, antes, é importante ressaltar que, de acordo com o teorema da energia cinética, trabalho é igual a variação de energia cinética, que é igual a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Ou seja, trabalho é igual a... Bom, gente, o enunciado disse também que eles vão parar, né? É o que eu tinha falado antes. Em algum momento do deslocamento, os blocos irão parar. Então, significa que a energia cinética final é igual a zero. Então, zero menos... Que o trabalho, na verdade, que o trabalho é igual a zero menos energia cinética inicial. Ou melhor, o trabalho da força de atrito é igual a menos energia cinética inicial. De acordo com a formulinha lá do trabalho, ou seja, força vezes deslocamento, se nós aplicarmos essa formulinha do trabalho da força de atrito, vai ficar da seguinte maneira. Força de atrito é igual a força de atrito, né? A força de atrito, aqui da força, vezes o deslocamento. Só que a gente pode considerar também que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Ou então que o coeficiente que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes massa vezes gravidade. Então, aplicando essa energia cinética aos blocos ou nos blocos, ficará assim: menos energia cinética 1 é igual a, como eu disse aqui, a energia cinética inicial é igual ao trabalho da força de atrito. Então, ficará energia cinética 1, energia cinética inicial 1, ou seja, do corpo 1, igual a coeficiente de atrito vezes massa 1 vezes gravidade vezes deslocamento 1. No corpo 2 ficará da seguinte maneira: menos coeficiente de atrito, ou coeficiente de atrito não, energia cinética 2 é igual ao coeficiente de atrito vezes massa 2 vezes gravidade vezes deslocamento 2. Isso aqui formou um sisteminha, dá para fazer como um sisteminha. Então, fazendo isso, dá para cancelar aqui, né, antes de resolver. Coeficiente de atrito com coeficiente de atrito, gravidade com gravidade, porque são os mesmos valores. Então tá, menos com menos vai dar mais. Então, K1 vai ficar K1 dividido por K2, que é igual a massa 1 vezes o deslocamento 1, dividido por massa 2 vezes o deslocamento 2. Só que no enunciado também fala que o D1 é igual a 3 vezes o deslocamento 2. Então podemos substituir os valores. Vai ficar massa 1 vezes 3 vezes deslocamento 2 dividido por massa 2 vezes o deslocamento 2. Podemos cancelar os deslocamentos 2.
Então vai ficar 1. Ou seja, ficará assim. K1, energia cinética 1, dividido por energia cinética 2, é igual a massa 1 vezes 3, dividido por a massa 2. Bom, então encontramos que K1 dividido por K2 é igual a massa 1 vezes 3 dividido por massa 2. Só que quanto à massa, nós podemos jogar na formulinha da densidade, não é mesmo? Então vai ficar densidade. Não, na verdade eu não vou colocar como D, porque senão vai considerar como deslocamento. Vai confundir, na verdade. Então, vou considerar como ρ, densidade, é igual a massa dividido por volume. Só que para a gente isolar o volume, não. Para a gente isolar a massa, vai ficar ρ, tá multiplicando, passa dividindo o volume. Vezes, oposto na verdade, está dividindo, passa multiplicando. Vezes o volume é igual a massa. Então, densidade vezes o volume é igual a massa. Então, substituindo os valores aqui, então vai ficar assim. A massa 1 podemos colocar como densidade vezes volume 1 vezes 3, que é dividido pela massa 2. A massa 2 é densidade vezes o volume 2. Então, gente, muito simples. Muito simples, muito simples. Dá pra gente cancelar as densidades, tá? E fica pra gente calcular os volumes. Então, K1 dividido por K2 é igual a... Quanto aos volumes, nós podemos usar como base os volumes dos blocos. Ou seja, o volume do cubo vai ser... O volume do cubo normalmente é aresta ao cubo. Então, o volume do cubo é igual a o valor de A, né, que ele deu, que o enunciado deu, na verdade, A ao cubo. Quanto ao cilindro, eu vou colocar cilindro, tá? Só para representar como cilindro. Vai ficar a fórmula real, tipo, que a gente usa realmente para calcular o volume do cilindro, é volume igual a π vezes o raio ao quadrado. Deixa eu arrumar esse R aqui que parece um V. Raio ao quadrado vezes a altura. Só que aplicando isso na questão, porque não são esses valores que o exercício tá dando, são outros. Ou seja, o diâmetro do círculo do cilindro equivale a A, e a altura também vale A. Então, substituindo aqui na fórmula, fica π vezes o raio, vai ser o diâmetro, dividido por 2. Então, vai ser A dividido por 2 ao quadrado, vezes A altura, né? A altura equivale a A, então vezes A. Só que ainda tem como simplificar isso, ou seja, π vezes A ao quadrado, A vezes A vai dar A ao quadrado. E 2 vezes 2 vai dar 4 vezes A. Só que multiplicando, deixa eu apagar tudo já, que vai ficar dessa maneira. Que tá atrapalhando aqui. Então, reescrevendo aqui, π vezes A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo, dividido por 4. Então, galera, terminei de apagar aqui. Então, bora substituir nas fórmulas. Volume 1 vai ficar o volume do cubo, então vai ficar A ao cubo vezes 3, dividido pelo volume 2. Volume 2 é igual ao volume do cilindro. A gente viu que é π vezes A ao cubo dividido por 4. Só que esse 4 está dividindo, então passa multiplicando para cima. Então vai ficar assim. Apagando... Não vou apagar não, vou reescrever. A ao cubo vezes 3 vezes 4 dividido por π. Por π vezes A ao cubo. Esse A ao cubo aqui tem como a gente cancelar. Então vai ficar, na fórmula final, 12 dividido por π. Normalmente, gente,
é correto deixar desta maneira, 12 dividido por 12. Só que se você fizer na calculadora ou calcular mesmo, normal, vai ficar aproximadamente, o resultado vai dar aproximadamente, isso que era para ser um tiozinho, né? Mas não vai dar. Assim, vai dar aproximadamente 4. Então, o resultado correto dessa questão é 4, beleza?